Ok, o objetivo disto é construir o gráfico desta função, mas sem usar a calculadora, apenas estudando a função. Vamos estudar os zeros da função, o domínio da função, a monotonia, as concavidades, as assíntotas. Vamos estudar tudo, é o estudo completo de uma função, para construir o seu gráfico. Primeira coisa a fazer, olha para a função e ver qual é o seu domínio. Ora, temos aqui uma fração. Se tivermos uma fração com um denominador igual a 0, por exemplo 10 igual a 0, se formos à calculadora, isto dá erro, certo? Certo. O que significa que o domínio desta função será r, exceto o valor que faz com que o denominador seja 0. Neste caso é 1, até porque se fizermos x menos 1 igual a 0, x é igual a 1, porque 1 passa para o outro lado, então aqui fica, ora, primeiro passo, domínio de f é igual a x pertencente a r, tal que x menos 1 diferente de 0. Ora, x diferente de 1, portanto temos que o domínio de f é igual a r, exceto 1. A segunda coisa a fazer, depois de termos o domínio, é ver os zeros da função. Para ver os zeros, igualamos a função a 0. Ou seja, 3 menos x sobre x menos 1 igual a 0. Aqui, como esta função é uma fração, o que é que nós fazemos? Vamos ter, e como o denominador não pode ser 0, vamos pôr o denominador diferente de 0 e a função só será 0 quando o numerador é 0. Portanto fica 3 menos x igual a 0 e x menos 1 diferente de 0. Ou seja, menos x é igual a menos 3 e x é igual a 3. Aqui temos, portanto, x diferente de 1, x diferente de 1. Perfeito, temos aqui os zeros. No caso é só 1, só temos este zero aqui. Pronto, a seguir aos zeros temos de ver a monotonia. Como é que se vê a monotonia? Ora, monotonia. Vamos ter de derivar a função. Ora, fazemos aqui a primeira derivada. Podemos ver as regras das derivadas no formulário e como é uma fração, sabemos que fica, ora, o denominador fica ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, e fica aqui em cima, fica, ora, 3 menos x derivado vezes x menos 1 menos 3 menos x normal vezes x menos 1 derivado. Isto é como fica a derivada, até porque quando temos f sobre g derivado, no formulário fica f derivado vezes g menos g derivado vezes f sobre g ao quadrado. Pronto. Agora basta resolver isto aqui. A derivada de 3 menos x, ora, a derivada de 3 é 0, a derivada de menos x é menos 1, portanto fica menos 1, vezes x menos 1, x menos 1. Aqui, menos, vamos ver aqui a derivada de x é 1 e a derivada de menos 1 é 0. Então fica apenas 1. Portanto fica 1 vezes 3 menos x e basta termos 3 menos x sobre x menos 1 ao quadrado. Agora vamos resolver aqui em cima. Fica, ora, aqui o traço de fração, menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 3
E com menos dá mais, menos x dá mais x. Mais x sobre x menos 1 ao quadrado. Depois, ora, menos x com mais x, corta menos 3 com mais 1 dá menos 2. Em cima fica menos 2. Em baixo fica x menos 1 ao quadrado. Esta é, portanto, a nossa derivada. Mas o que é que nós precisamos? Precisamos saber a monotonia, certo? Certo. A monotonia, basicamente, é vermos o sinal da função. Basta ver, não é bem o sinal, mas é para ver se ela é positiva ou negativa. Então, neste caso, o numerador é sempre negativo, porque é uma constante que é negativa. E o denominador é sempre positivo, porque qualquer número ao quadrado é positivo. Termos menos 2 ao quadrado é 4 e termos 2 ao quadrado também é 4. Qualquer número ao quadrado é sempre positivo. E ora, negativo com positivo vai nos dar sempre negativo. Então, neste caso, significa que a monotonia é sempre decrescente, uma vez que a derivada é sempre negativa. Se houver intervalos em que pode ser negativa ou positiva e depois muda, aí temos de fazer um quadro de sinal para ver a monotonia. Nesta função, por acaso, não é necessário. Então, significa, ora, se é sempre negativa, temos a função é estritamente decrescente Não podemos dizer que é em todo o seu domínio, temos de dizer quais são os intervalos em que ela é decrescente. Neste caso é de menos infinito a 1 aberto, porque 1 não faz parte do domínio de f, e de 1 aberto a mais infinito aberto. Ponto. E acho que é só dizer isto. Não tem máximos nem mínimos, porque é sempre decrescente. Acho que também temos de dizer isso. Ora, não apresenta máximos nem mínimos. Pronto, já tratamos da monotonia. Quarto passo, as concavidades. Aqui, para ver as concavidades, para ver se é, ou seja, assim ou assim, vamos ter de fazer a segunda derivada, que nada mais é do que a derivada da primeira derivada, ou seja, f de x, que é igual a isto, pronto. Então vamos lá, como é que tinha ficado a primeira derivada? Tinha ficado menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Ok, vamos pegar nisto aqui, por aqui, pronto. E agora vamos derivar. Traço de fração, primeira coisa a fazer, mantemos o denominador e pomos ao quadrado. E depois pegamos menos 2 derivado vezes x menos 1 ao quadrado menos 2 normal vezes x menos 1 ao quadrado derivado. Prontinho. Posso já apagar isto aqui. Ora, o denominador 2 vezes 2 dá 4, portanto fica x menos 1 elevado a 4. E aqui vamos ver as derivadas do numerador. Menos 2, a derivada é 0, e 0 vezes alguma coisa é sempre 0, portanto só temos aqui 0, menos, aqui, esta derivada, quando temos uma potência, como é este caso, ao quadrado, derivada, o que é que se faz? Pega-se aqui no expoente e põe-se atrás
do que está ali e depois multiplica-se pela derivada da base. Que basicamente é só dizer como as regras, vamos ver as regras, né? Que é assim, o derivado fica, ora, n vezes f elevado a n menos 1 vezes f derivado. Pronto. Então fica assim aquela derivada que está ali e depois vezes menos 2. Ora, menos 2 vezes 2x menos 1 vezes x menos 1 derivado. Continuando. Ora, o zero é só tirar e depois mantemos aquele menos, só para primeiro fazer as coisas aqui. Ora, esta derivada aqui, x menos 1, a derivada de x é 1, a derivada de menos 1 é 0, então fica 1, e 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, logo basta manter aqui o menos 2 vezes 2 vezes x menos 1. Portanto, ora, menos 2 vezes, ora, 2x menos 1 fica 2x menos 2, 2x menos 2. Pronto, exatamente. E mantém-se aqui o denominador elevado a 4. Continua-se aqui. O que é que tínhamos aqui? Ora, vamos multiplicar o menos 2 aqui. Fica, ora, menos 2 vezes 2x dá menos 4x. E menos 2 vezes menos 2 dá 4. Portanto, menos 4x mais 4 sobre x menos 1 elevado a 4. Depois é só trocar ali os sinais, portanto fica 4x menos 4 sobre x menos 1 elevado a 4. Agora vamos tentar simplificar, tirar este x daqui. Podemos pôr, ora, o 4 em evidência. 4x menos 1. E aqui, se fizermos assim, x menos 1 elevado a 3, porque é só, basicamente só separamos, né? Dá para cortar este com este e ficamos com a segunda derivada sendo 4 sobre x menos 1 elevado a 3. Esta aqui é a nossa segunda derivada. Agora, precisamos de saber onde é que ela é positiva e onde é que ela é negativa para podermos saber as concavidades. E não é como antes, que tínhamos uma coisa ao quadrado onde dá sempre positivo. Não. Aqui, como se tivermos um número negativo elevado a 3, dá um número negativo. Se tivermos um número positivo elevado a 3, dá um número positivo. Ou seja, quando o denominador, quando o x menos 1 for negativo, vai ser toda a função vai ser negativa. E quando o x menos 1 for positivo, toda a função vai ser positiva. Agora vamos ver quais são os valores, onde é que isso acontece, certo? Certo. Então, x menos 1 elevado a 3. Vamos ver. Quando x é 1, dá 0. Então, quando x for menor que 1, por exemplo, deixa-me explicar. Temos aqui, se o x for 1, fica 1 menos 1, que é igual a 0, mas isso não pode, né? Então, quando for menor que 1, por exemplo, 0,5 menos 1 elevado a 3. 0,5 menos 1 dá menos 0,5 elevado a 3, que vai nos dar um número negativo. Pronto. Ou seja,
quando o x for menor que 1, ou seja, de menos infinito até 1 aberto, a função vai ser negativa. E de 1 aberto a mais infinito vai ser positiva. Não sei se está para entender bem, mas pronto. Ok. Então, vamos ter de fazer aqui um quadrozinho. Menos infinito, 1, mais infinito. Nesta função, como 1 é o valor que não pertence ao domínio, e também é o valor que aqui onde a concavidade muda, basta pôr aqui um valor, mas se tivéssemos, por exemplo, imagina que o 2 não pertencesse ao domínio, tínhamos de fazer assim, tínhamos de pôr o 2 ali, agora fazemos assim o quadro, tínhamos de deixar um espaço aqui no meio. Pronto, mas não é o caso, então mais infinito para aqui. Aqui temos a nossa segunda derivada e aqui temos a nossa função. E, ora, em 1 não está definido, porque dá 0 o denominador e isso não pode. E como disse antes, quando o valor de x é menor que 1, dá negativo. Quando o valor de x é maior que 1, dá positivo. Ora, quando a segunda derivada é negativa, a concavidade é voltada para baixo. Quando a segunda derivada é positiva, a concavidade é voltada para cima. Exatamente, simples assim. Prontinho. Ok. O que é que temos de dizer agora? Ora, o gráfico de f tem concavidade voltada para baixo, tem concavidade voltada para baixo em menos infinito a 1 aberto. Depois ia dizer, ora, i voltada para cima em 1 aberto a mais infinito. Neste caso não tem pontos de inflexão porque o 1 não pertence ao domínio, né? Então pronto, vamos só dizer isso. Não tem pontos de inflexão. Prontinho. Agora, a seguir a todo este trabalho, precisamos de ver as assíntotas. Assíntotas. Ora, este era o quarto, o próximo é o quinto. Vamos começar pelas assíntotas verticais. Assíntotas verticais. Sem ponto. Pronto. Ora, a função tem o valor 1 que não pertence ao domínio, então temos a assíntota vertical será o limite quando x tende para o valor que não pertence ao domínio, que no caso é 1, de, portanto, f de x. E temos de fazer um à esquerda e um à direita. Se um à esquerda e um à direita derem mais infinito ou menos infinito, pode trocar, né? Significa que existe assíntota vertical. Então vamos começar aqui com um à esquerda. Limite quando x tende para 1 à esquerda de 3 menos x sobre x menos 1.
vamos ver se dá para substituir, se não nos dá aqui uma indeterminação. Substitui-se aqui, fica 3 menos 1 que dá 2, 1 menos 1 que dá 0. Então fica limite, quando x tende para 1 à esquerda, de 2 sobre 0. Este 0, no entanto, vai aqui do 1 à esquerda, portanto fica 0 menos. Ora, um número sobre 0 aqui nos limites dá-nos infinito. Como tem aqui este menos, dá-nos menos infinito. Se tivesse aqui menos 2, menos com menos dá mais, ficava mais infinito. Mas só está 2, então fica menos infinito. Agora, fazer a mesma coisa com quando o x tende para 1 à direita, que nos vai dar exatamente o mesmo, só que mais infinito. Quando x tende para 1 à direita, 3 menos x sobre x menos 1, limite, quando x tende para 1 à direita, de 2 sobre 0 mais, que nos dá mais infinito. Ou seja, conclusão. Agora vamos fazer aqui primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. X igual a 1 é assíntota do gráfico de f. Pronto. Assíntotas verticais já está, x igual a 1. Agora vamos ver as assíntotas não verticais. Sexto passo. Assíntotas não verticais. Ora, assíntotas não verticais são do tipo y igual a mx mais b. Ou seja, precisamos de ver o m e precisamos de ver o b. O m será igual ao limite quando x tende para mais infinito. Temos de ver para mais infinito e para menos infinito. E se der o mesmo valor, significa então que temos o valor de m. Se não existe, pronto, assíntota. Vamos ver primeiro para mais infinito. Ora, o m é igual ao limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x. É a fórmula, não perguntem porquê, é a fórmula, pronto. E agora é só fazer, né? Limite quando x tende para mais infinito de 3 menos x sobre x menos 1 sobre x. Agora, ter a dividir por alguma coisa é a mesma coisa que ter vezes o inverso dela. Portanto, fica 3 menos x sobre x menos 1 vezes o inverso de x, que é 1 sobre x. Portanto, 1 vezes o numerador dá o numerador. Em baixo fica, ora, x vezes aquilo, né? Portanto, fica assim a nossa função. 3 menos x sobre x vezes x menos 1. Limite quando x tende para mais infinito. Ora, em baixo, ora, temos aqui assim. Em baixo, vamos deixar assim por enquanto. X menos 1. Agora, o que é que temos aqui? Ora, x menos 1, ou seja, infinito menos 1 dá infinito, infinito vezes infinito dá infinito. E aqui temos 3 menos infinito, que nos dá menos infinito. Temos aqui uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Aqui, uma das maneiras que eu vejo para resolver seria, não sei se é correta, se é mais simples, mas é uma das maneiras que eu vejo, seria aqui no numerador, pôr aqui em evidência o x. Pomos o x em evidência e fica 3 a dividir por x menos 1 sobre x vezes x menos 1, certo? Certo. Temos de pôr aqui a dividir por x, porque o 3 não tinha x, e ter, ora, x vezes 3 sobre x é o mesmo que ter 3x sobre x, corta, que é igual a 3.
Pronto. E aqui neste caso o que é que nós vamos fazer? Vamos dar o corta. E aqui em cima fica 3 sobre x, ou seja, 3 sobre o mais infinito. 3 sobre o mais infinito é 0. Aqui nos limites, quando o número... Ah, meu Deus, esqueci-me. Tem sempre de pôr parênteses. E parênteses. E aqui também, parênteses. Pronto. Fica, ora, 3 sobre x, ou seja, 3 sobre o mais infinito, que dá 0, menos 1. Portanto, fica limite, quando x tende para mais infinito, de 0 menos 1, que é menos 1, sobre aqui em baixo, infinito menos 1, que é, bom, infinito. Mais infinito. Parênteses. Neste caso, ora, quando temos novamente aqui um número sobre o infinito, dá 0. Portanto, m vai nos dar 0. Limite, quando x tende para mais infinito, de 0, que é portanto 0, que é portanto o m. Agora temos de ver se também dá para menos infinito. Para não termos de ter o trabalho todo de fazer isto outra vez, só que com menos infinito, vamos ver se funciona por aqui. Ou seja, só temos de ver se o menos, onde é que nós utilizamos de facto o infinito. Porque até aqui só utilizamos o x. Exatamente. E o x pode ser qualquer número. Mas pronto, aqui passamos a ter o infinito. Aqui fiz 3 sobre o mais infinito, que dá 0, e 3 sobre o menos infinito também dá 0. 0 menos 1 continua a dar menos 1. Aqui, menos infinito, menos 1, dá menos infinito. Aqui dá mais infinito, menos infinito. Ou mais infinito, quando estão no denominador com um número por cima, continua sempre a dar 0. Portanto, também podemos usar para o menos infinito. Ou seja, vamos colocar aqui o menos atrás. Menos. Pronto. Portanto, o m é igual a 0. Agora vamos ver o b. Ora, primeiro passo. Segundo passo. b é igual a limite quando x tende para o mais infinito. Temos de fazer a mesma coisa, ver para o mais e o menos, de f de x menos m vezes x. Neste caso o m é 0, né? O m é 0, portanto 0 vezes x dá 0. Portanto vai ser só o limite de f de x. Limite quando x tende para mais infinito de, ora, 3 menos x sobre x menos 1 menos 0. Limite quando x tende para mais infinito de 3 menos x, x menos 1. Vamos ver aqui o que é que dá para fazer. Ora, 3 menos infinito dá infinito. Infinito menos 1 dá infinito. Temos aqui uma determinação de infinito sobre infinito. E novamente eu esqueci-me dos parênteses. Aqui acho que está bom ainda. Eita. Pronto. Infinito sobre infinito. E mais uma vez, não sei se é a maneira mais simples, mas eu vou colocar em evidência o x. Ficamos, portanto, x 3 sobre x menos 1. E aqui x 1 menos 1 sobre x. Corta. Temos limite quando x tende para mais infinito de, ora, aqui 3 sobre infinito dá 0, menos 1. E aqui 1 menos
1 sobre infinito, que dá 0, 1 menos 0, que dá 1. Limite, quando x tende para mais infinito, de 1 sobre 1, só que com ali o menos dá de menos 1, portanto dá-nos menos 1. Ou seja, y igual a mx mais b, não é? Y igual a mx mais b, fica y igual a 0 mais b, que b é menos 1. Pronto, temos aqui o menos 1, ou seja, y igual a menos 1. Vamos passar para aqui para cima. Terceiro passo. Y igual a menos 1 é assíntota não vertical ao gráfico de f. Gráfico de f. Prontinho. Temos as assíntotas não verticais, temos as assíntotas verticais, temos as concavidades, temos a monotonia, temos os zeros e temos o domínio. A única coisa que nos resta fazer é construir o gráfico da nossa função. Vamos lá. Ora, que é, no caso, o sétimo passo. É exatamente. Sétimo passo. Gráfico da função. Aqui, uma coisa grande. É só x7. Pronto. X, y, 0. A primeira coisa a fazer é marcar as assíntotas aqui no nosso referencial. Temos aqui y igual a menos 1, eixo dos y, menos 1. Y igual a menos 1, esta assíntota aqui. Se fosse, por exemplo, do tipo y igual a mx mais b, se fosse uma reta, não é? Tínhamos de pegar dois pontos para fazer, por exemplo, imagina aqui e aqui. Pegávamos os dois pontos e fazíamos, portanto, aqui a reta, no caso com picotado, porque é uma assíntota, né? Mas pronto, não é. E qual era a outra assíntota? X igual a 1. X igual a 1. X, eixo do x, igual a 1. No caso temos aqui uma assíntota vertical e uma horizontal. Pronto. Agora vamos marcar aqui os zeros. Qual era aqui os nossos zeros? Zeros. Aqui, x igual a 3, que era o zero da função. Dois, 3, ou seja, aqui o nosso gráfico vai ter de passar por este valor, por este ponto aqui, vai ter de passar por este ponto. Depois, monotonia. Monotonia era sempre decrescente, não é? A função é estritamente decrescente, exatamente. Pronto. Se a função é decrescente, e agora temos de ver as concavidades, não é? Concavidades. Então, aqui. De menos infinito a 1, concavidade é para baixo. Ok, de menos infinito a 1. Concavidade é para baixo e é sempre decrescente a função. Vai ser qualquer coisa deste género assim. Eita, que não está bonito. Artes não é a minha coisa, desculpem. Assim, exatamente. Pronto, tá mais ou menos. E é decrescente, vejam. Vem daqui, decresce. E vai para menos infinito. Já a seguir a 1, a concavidade é voltada para cima. Ou seja, vem daqui de cima e é decrescente. Desce. Passa aqui no 3 e vai. Pronto. E este é, portanto,
o nosso gráfico de f. Perfeito, está aqui, está pronto, está certo. Confiem que está nas soluções assim. Gráfico de f. Gráfico de f. Pronto. Se tiverem questões, digam. É isso. Muito trabalho, 2 páginas para construir um gráfico. Exatamente. Dava para ir à calculadora? Dava. Mas a escola não aceita. Está feito.